Em um mergulho profundo na história bíblica, adentramos ao misterioso Egito em que as pragas foram desencadeadas como um sinal de poder e justiça divina. Vamos desvendar cada uma dessas pragas, revelando seus significados ocultos e sua importância para a compreensão da narrativa bíblica. Acompanhe cada detalhe, cada revelação, cada mistério desvendado. Deixe seu like, siga o canal e não perca nenhum momento desse mergulho fascinante no Egito Antigo. Afinal, conhecer as pragas do Egito é essencial para compreender a grandiosidade do plano de Deus e a sua intervenção na história da humanidade. Junte-se a nós nessa jornada e descubra os segredos por trás das pragas que marcaram a trajetória do povo de Israel. As pragas do Egito foram um momento marcante na história bíblica, onde Deus mostrou seu poder e soberania sobre toda a criação. Por meio desses eventos sobrenaturais, ele não apenas puniu o faraó por sua teimosia e falta de compaixão com o povo de Israel, mas também revelou sua vontade de libertar aqueles que estavam em cativeiro. Cada praga enviada por Deus foi uma demonstração de sua justiça e misericórdia. Desde a água do rio Nilo se transformando em sangue, até a chegada de rãs, piolhos, moscas e pestes que devastaram as plantações e o gado do Egito, cada evento era uma mensagem clara da presença e do poder divino. As pragas do Egito não foram simplesmente eventos aleatórios de destruição, mas sim um meio de Deus mostrar seu amor pelos israelitas e seu desejo de libertá-los da opressão. Com cada praga, ele estava conduzindo o faraó a reconhecer sua soberania e a liberar seu povo. E, no final, após a 10ª praga da morte dos primogênitos, o faraó finalmente cedeu e libertou os israelitas. As pragas do Egito foram um testemunho poderoso do poder de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas. Elas também nos lembram da importância de obedecer à vontade de Deus e do seu cuidado constante por seus filhos. E, acima de tudo, nos mostram que, assim como ele libertou os israelitas da escravidão, ele também pode nos libertar de qualquer situação de opressão ou cativeiro em que nos encontramos. A primeira praga que assolou o Egito foi um presságio sombrio do que estava por vir. O rio Nilo, fonte de vida e prosperidade para o povo egípcio, transformou-se em um rio de sangue, tornando impossível para os habitantes beberem ou pescarem. O líquido vermelho como sangue simbolizava a morte e a destruição que estavam prestes a cair sobre aquela terra. O povo egípcio, acostumado com a abundância e a fertilidade trazidas pelas águas do Nilo, viu-se agora diante de uma terrível calamidade. A água que antes saciava a sede e alimentava o solo, agora era sinônimo de morte e desespero. Os peixes jaziam mortos à margem do rio, e o ar pesado de lamento e sofrimento pairava sobre todo o Egito. Aquela praga era apenas o primeiro sinal da ira divina que se abateria sobre o Egito. As 9 pragas subsequentes trariam ainda mais sofrimento e destruição, até que finalmente o faraó cedesse e libertasse o povo hebreu. Mas a transformação do rio Nilo em sangue permaneceria como um lembrete severo da justiça divina e do poder sobrenatural que estava em ação naquele momento histórico. A segunda praga foi a invasão de rãs por toda parte no Egito, um evento que certamente marcou a memória do povo daquela época. As rãs, geralmente associadas à fertilidade e ao renascimento, foram transformadas em um símbolo de opressão e angústia para os egípcios. Imagina só, acordar todas as manhãs com o som ensurdecedor dos coachares e se deparar com esses animais pulando por todos os cantos, invadindo as casas e até mesmo contaminando os alimentos. Não havia como escapar desse cenário aterrador que parecia ser uma punição divina em resposta à opressão do povo hebreu. As rãs, que outrora eram consideradas sagradas, agora eram vistas como indesejáveis invasoras que traziam consigo um ar de desespero e aflição. Os egípcios viam a presença das rãs não mais como um sinal de prosperidade, mas como uma manifestação da ira divina, um lembrete constante de que suas ações tinham consequências. Essa praga foi um marco na história do Egito, um momento de confronto com as próprias crenças e práticas, um lembrete de que a arrogância e a opressão nem sempre passam impunes. A invasão de rãs não foi apenas um evento físico, mas um catalisador de mudanças internas e externas que ecoariam por gerações. A terceira praga que assolou o Egito foi a infestação de piolhos, pequenos parasitas que cobriam o corpo dos egípcios, causando coceira e desconforto insuportáveis. A população se debatia, tentando se livrar dos insetos que pareciam se multiplicar a cada segundo. Era como se a própria natureza estivesse se revoltando contra aqueles que se opunham ao poder de Deus.
Os egípcios se viam impotentes diante da praga, incapazes de conter a infestação que se espalhava rapidamente. A coceira incessante era um lembrete constante do poder divino, uma prova da capacidade de Deus de influenciar a própria natureza em benefício de seu povo. Enquanto os piolhos dominavam o Egito, os hebreus, protegidos pelas bênçãos de Deus, permaneciam ilesos, preservando sua integridade física e espiritual. A terceira praga era mais uma demonstração do poder do Senhor sobre todas as criaturas da terra, e uma advertência aos egípcios de que deveriam se curvar diante do Criador. Assim, a infestação de piolhos foi mais do que um simples incômodo físico, foi um lembrete da soberania de Deus e de sua capacidade de intervir na natureza para cumprir seus desígnios. Uma lição que os egípcios aprenderam da maneira mais dolorosa possível. As moscas, pequenas e incansáveis, invadiram o Egito como um enxame de pestilência, trazendo consigo doenças e contaminação por onde passavam. Os alimentos eram rapidamente deteriorados por sua presença, tornando-se impróprios para o consumo e causando grande desespero entre a população. Os egípcios, que consideravam as moscas impuras e associavam sua presença a mau agouro, logo perceberam que aquela praga era um sinal do julgamento divino que estava sendo lançado sobre eles. As divindades estavam iradas com os pecados e a soberba do faraó, e usavam as moscas para transmitir sua mensagem de punição e dor. Nas casas, nas ruas, nos templos e nos campos, as moscas proliferavam, levando caos e destruição por onde passavam. Os egípcios clamavam por misericórdia, tentando se livrar daquela praga que parecia não ter fim. Mas era inútil resistir ao poder divino, que mostrava sua fúria de forma implacável. Foi somente quando o faraó finalmente cedeu às demandas de Moisés e libertou o povo hebreu que as moscas finalmente desapareceram, deixando para trás um rastro de destruição e arrependimento. A quarta praga havia passado, mas deixara marcas profundas na memória dos egípcios, que nunca mais esqueceriam o castigo divino que receberam. A quinta praga que assolou o Egito foi uma verdadeira demonstração do poder divino. Os animais, tão reverenciados e adorados pelos egípcios como deuses, foram ceifados por uma doença misteriosa e avassaladora. O gado, os bois e os jumentos, que eram fonte de sustento e riqueza para o povo, sucumbiram diante da ira de Deus. Essa praga foi mais do que uma simples punição aos egípcios por sua adoração aos animais. Foi um lembrete claro e incontestável do poder absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os supostos deuses pagãos que os egípcios adoravam. Os animais sagrados, que eram considerados símbolos de poder e proteção, foram impotentes diante da vontade soberana e incontestável de Deus. A morte do gado foi um golpe devastador para o povo egípcio, que viu sua fonte de alimento e riqueza desaparecer diante de seus olhos. Foi um momento de dor e desespero para um povo acostumado a confiar em seus deuses e em suas práticas religiosas. Mas foi também um momento de revelação e de redenção, no qual a verdadeira natureza de Deus se mostrou poderosa e inabalável. A sexta praga trouxe consigo uma terrível aflição para os egípcios, que se viram cobertos de úlceras dolorosas, tanto nos animais quanto nas pessoas. O sofrimento era intenso, a dor lancinante, e nada parecia aliviar a aflição que assolava o povo do Egito. Este flagelo foi uma clara demonstração do poder de Deus sobre a saúde e a doença, mostrando que Ele é o soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a saúde e a vida das pessoas. Foi também uma advertência para que os egípcios se arrependessem de seus pecados e se voltassem para o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo sua autoridade e seu senhorio sobre suas vidas. A infestação de úlceras foi um lembrete doloroso de que a desobediência e a rebelião contra Deus têm consequências graves, e que somente através do arrependimento e da obediência podemos encontrar cura e perdão. Que esta praga terrível tenha sido entendida como uma chamada de Deus para que o povo do Egito se voltasse para Ele, buscasse sua misericórdia e seu perdão, a fim de encontrar alívio para suas dores e sofrimentos. Que o poder de Deus seja reconhecido e reverenciado pelos homens, e que sua vontade seja obedecida em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Nunca antes na história do Egito se viu tamanha destruição. A sétima praga, enviada por Deus como um aviso ao faraó, foi uma demonstração do poder divino que não deveria ser ignorado. A chuva de granizo e fogo que caiu dos céus varreu as plantações e fez com que o que restava do gado fosse dizimado. O povo egípcio viu suas colheitas serem destruídas,
seus animais morrerem e ficaram atonitos diante da fúria divina. Foi um lembrete de que a justiça de Deus não poderia ser desafiada, e que aqueles que desobedecem aos seus mandamentos acabariam sofrendo as consequências de sua rebeldia. A sétima praga foi um aviso claro de que nada no Egito poderia resistir ao poder destruidor do Senhor. Após a devastação causada pela chuva de granizo e fogo, o faraó finalmente se rendeu e permitiu que os hebreus deixassem o Egito. Foi um momento de redenção para o povo escolhido por Deus, que viu sua liberdade sendo restaurada após tantos sofrimentos. A sétima praga ficou marcada na história como um evento que demonstrou o poder divino e a justiça implacável de Deus. Que sirva de alerta para todos aqueles que desafiam a vontade do Senhor, pois nada pode resistir à sua justiça e poder. A oitava praga desencadeada sobre o Egito foi a mais devastadora até então. Uma nuvem de gafanhotos invadiu os campos, devorando cada pedacinho verde que restava nas plantações. Os animais que sobreviveram às pragas anteriores agora estavam famintos, as pessoas estavam desesperadas e o faraó finalmente começava a perceber o tamanho de sua teimosia. O povo egípcio, acostumado ao luxo e à opulência, agora encarava a possibilidade real da fome e da miséria. Os gafanhotos não davam trégua, consumindo tudo em seu caminho, deixando para trás apenas a devastação. As ruas antes movimentadas agora estavam vazias, as casas silenciosas, o desespero pairava no ar. Mas esta praga não era apenas um castigo, era também uma oportunidade de redenção. Era um chamado para que o faraó e seu povo se arrependessem de seus pecados, se reconciliassem com Deus e libertassem os hebreus de sua escravidão. Era um lembrete de que, mesmo nas piores circunstâncias, o perdão e a misericórdia de Deus ainda estavam disponíveis para aqueles que se voltassem para ele. E assim, o Egito enfrentou a fome, a desolação e a destruição, mas também a oportunidade de se redimir. Cabia agora ao faraó e seu povo decidirem se seguiriam o caminho da humildade e da justiça, ou se continuariam sua jornada de orgulho e injustiça. A oitava praga serviu como um lembrete poderoso de que, no final, a vontade de Deus prevaleceria sobre todas as coisas. A nona praga que assolou o Egito foi além da escuridão física que tomou conta da terra por 3 longos dias. Foi uma representação da escuridão espiritual e moral que havia envolvido os egípcios, que se afastaram dos caminhos de Deus e se entregaram à idolatria e à injustiça. Durante esse período de trevas, nenhum raio de luz penetrava nas casas dos egípcios. Eles estavam mergulhados em um cenário de desespero e incerteza, sem saber quando a luz voltaria a brilhar em suas vidas. Essa praga serviu como um aviso do juízo divino que estava por vir, um alerta para que os egípcios se arrependessem de seus pecados e se voltassem para o verdadeiro Deus. Mas infelizmente, muitos deles escolheram ignorar os sinais dados por Deus e permaneceram em sua teimosia e incredulidade. A 10ª praga foi o fim de um ciclo de sofrimento e opressão para o povo de Israel. O castigo divino foi implacável, atingindo os primogênitos egípcios, inclusive o filho do faraó, que não escapou da ira de Deus. A morte dos primogênitos foi o ponto culminante da série de pragas que assolaram o Egito, mostrando o poder e a justiça de Deus. Foi somente após essa tragédia que o faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem em direção à liberdade. A 10ª praga foi o ponto de virada, o momento em que a libertação se tornou inevitável. O povo de Israel finalmente pôde deixar para trás séculos de escravidão e opressão, e seguir em direção à terra prometida. Essa história nos ensina sobre a importância da justiça divina, que sempre prevalecerá sobre a maldade e a injustiça. Nos lembra também da necessidade de resistir à tirania e lutar pela liberdade e pela justiça. A 10ª praga foi o marco de uma nova era para o povo de Israel, um momento de esperança e redenção após tanto sofrimento. No entanto, as pragas do Egito também são um lembrete de que a justiça de Deus é sempre acompanhada de misericórdia. Apesar de todas as adversidades enfrentadas pelo faraó e seu povo, Deus ainda ofereceu a oportunidade de arrependimento e perdão, demonstrando sua infinita bondade e amor pela humanidade. Assim, as pragas do Egito servem não apenas como um aviso para aqueles que desafiam o poder e a autoridade de Deus, mas também como uma esperança para os que confiam nele e buscam sua vontade. Elas nos lembram que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus está sempre presente, pronto para interceder em nosso favor e nos conduzir à vitória sobre o mal e a injustiça.
Desde a transformação da água do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, as pragas foram uma manifestação do julgamento de Deus sobre o faraó e os egípcios por terem oprimido os israelitas. Cada praga foi uma resposta direta à recusa do faraó em libertar o povo de Deus. Que possamos aprender com as pragas do Egito a respeitar e temer a Deus, reconhecendo seu poder sobre todas as coisas e a sua justiça perfeita. Que possamos confiar na sua soberania e na sua bondade, sabendo que Ele sempre agirá em nosso favor e nos libertará da opressão.